das informações constantes no balanço geral, verificamos que a despesa total com o pessoal do Poder Legislativo foi no montante de R$ 371 mil e do Poder Executivo no montante de R$ 9.149 mil, representando respectivamente os percentuais de 1,51% e 37,18% da receita corrente líquida. No que tange aos restos a pagar no final do mandato, a Lei de Responsabilidade Fiscal veda que o gestor contraia, nos últimos 2 quadrimestres de seu mandato, despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Com base também nas informações contidas nos autos, observa-se o não cumprimento da regra estabelecida no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que no final do exercício de 2008, o município de Pão de Açúcar deixou uma disponibilidade de caixa no montante de apenas R$ 602 mil, já descontado o saldo do regime próprio de previdência social, enquanto que deixou um total de restos a pagar no valor de R$ 717 mil. Saliente-se ainda que o descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto aos restos a pagar deixados no último ano de mandato, encontra-se tipificado no artigo 359-C do Código Penal brasileiro como crime contra as finanças públicas, sancionado com pena que poderá variar de 1 a 4 anos de reclusão. Em sua defesa, o gestor alegou de forma sucinta que o ativo financeiro de R$ 1.857 mil seria suficiente para liquidar o passivo financeiro. Ocorre que o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal não faz menção ao ativo ou ao passivo financeiro e nem ao superávit financeiro, mas deixa claro que os restos a pagar não podem ser menores do que a disponibilidade de caixa. Assim, podemos afirmar que o município de Pão de Açúcar descumpriu o que prescreve o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim sendo, da análise levada a efeito nos autos do processo TC 3933, que trata das contas de governo do senhor Antônio Carlos Lima Rezende, gestor do município de Pão de Açúcar no exercício financeiro de 2008, remetidas a esta Egrégia Corte de Contas para fins de emissão de parecer prévio, considerando principalmente o descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, apresento o voto para que o Pleno desta Egrégia Corte de Contas, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decida a emitir parecer prévio nas contas de governo do senhor Antônio Carlos Lima Rezende, recomendando ao Legislativo Municipal, quando do seu julgamento, que este seja pela irregularidade, amparado no artigo 31, parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal, no artigo 36, parágrafo 1º da Constituição do Estado de Alagoas, no artigo 82, parágrafo 1º da Lei 4.320 e ainda no artigo 1º, incisos 1 e 4, 34 e 94 combinados da Lei Estadual 5.604/94 e, por fim, no artigo 6º, inciso 2, primeira parte do Regimento Interno da Corte. B. Por recomendar ao atual gestor, senhor Flávio Almeida da Silva Júnior, que, na deflagração dos próximos processos legislativos, não envie à Câmara Municipal proposta de lei orçamentária contendo disposição estranha à autorização de despesa estimativa da Receita, com exceção da autorização para suplementação e para operação de crédito, a exemplo da autorização de remanejamento que consta no artigo 6º da Lei Municipal 281, assim como não cometa as irregularidades apontadas nos itens 8, 15, 27, 29, a 32 e 38 a 41 deste parecer. C. Solicitar à Câmara de Vereadores
que remeta a esta egrégia Corte de Contas o resultado do julgamento das contas anuais do exercício de 2008, conforme determina o artigo 160 do Regimento Interno desta Corte, inclusive com a remessa da ata de sessão de julgamento da Câmara e da publicidade necessária conforme o artigo 48 da Lei Complementar número 101. D. Remeter cópia deste parecer prévio ao gestor epigrafado por meio postal com aviso de recebimento, de forma a não haver dúvida de sua cientificação. É publicar a presente decisão no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas, em atendimento aos dispostos no artigo 3º, 4º, 5º e F, em retornar o processo ao gabinete deste conselheiro após o cumprimento dos dispositivos acima, para outras medidas que sejam necessárias. E aqui, presidente, eu acrescentaria apenas o item G, de comunicar ao Ministério Público Estadual, posto que o descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele, em tese, também configura infração penal para fins de apuração. Vou pedir assessoria para incluir também o dispositivo. Em discussão, o processo. Em votação. Conselheiro Otávio. Com relator. Conselheiro Anselmo. Acompanho o relator, senhor presidente. Aprovado. Senhora presidente, eu tenho, por fim, mais 5 processos. São 5 processos de de aplicação de multa, processo Funcontas. Eu vou fazer a leitura em lista. São o processo TC 6628/2006, da Prefeitura Municipal de Jacuípe, tendo como responsável o senhor Amaro Jorge Marques da Silva, e a gente está sancionando, aplicação de multa. Todos eles eu estou votando pelo arquivamento, acolhendo a tese da prescrição. Processo TC 6629/2006, da Prefeitura Municipal de Jacuípe, tendo como gestor responsável o senhor Amaro Jorge Marques da Silva. Processo TC 16.484/2009, da Prefeitura Municipal de Santana do Ipanema, tendo como gestora responsável a senhora Renilde Silva Bulhões Barros. Processo TC 10.228/2010, da Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos, tendo como gestora responsável a senhora Rosiane Santos. E o processo TC 18.044/2011, da Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro, tendo como gestor responsável o senhor Cristiano Mateus da Silva e Souza. Em todos eles eu voto no sentido de determinar o arquivamento dos processos, com base no parágrafo único do artigo 193 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Com a palavra, o Ministério Público. 5 processos também, o Ministério Público, seguindo também entendimento já exarado em outros processos e agora também basado nas recorrentes decisão desde que esse tribunal vem tomando por maioria, o tribunal opina favoravelmente ao reconhecimento da prescrição, tendo em vista a utilização analógica do prazo de 5 anos para prescrição da pretensão punitiva por parte dos tribunais de contas. Em discussão, os processos. Em votação. Conselheiro Otávio. Com relator. Conselheiro Anselmo. Senhor presidente, eu divirjo em razão de entender que não se aplicaria a prescrição a esses processos administrativos de controle externo. Entenderia que, se fosse o caso, seria decadência. Entendo que, não havendo lei específica a respeito, deveria ser aplicado o prazo, se fosse o caso, de 10 anos previsto no Código Civil, e também por não ter havido aqui sido ventilada a questão de eventual impedimento, suspensão ou interrupção da prescrição, essa justificativa, dentre outros motivos, mantendo a coerência dos meus votos passados, eu divirjo quanto ao
ao arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente. Aprovado com voto do conselheiro Otávio. Sendo assim, presidente, minha pauta fica encerrada para o dia de hoje. Encerrada a pauta para esta sessão, passamos a palavra no horário das explicações pessoais aos senhores conselheiros, ao representante do Ministério Público, para querendo fazer uso da mesma. Com a palavra, doutor Enio. Só um esclarecimento. O processo que foi pautado para a relatoria de Vossa Excelência, Vossa Excelência está pedindo a retirada de pauta ou está adiando para a próxima sessão? Eu estou retirando. Retirando de pauta. Será pautado. Será pautado não? Ok. Esquecer que na próxima semana eu não estarei presente nem na sessão de terça nem de quinta. Na terça-feira eu estarei em Brasília, que é o dia da posse da nova diretoria da Tricom, e o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, através da minha pessoa, vai participar de uma das diretorias, a diretoria de Assuntos Internacionais. Isso vai ser no dia 6. E no dia 8, no dia 7, para não ter que retornar, dia 8 eu estarei indo de Brasília a Tocantins, onde também o Tribunal de Contas está sendo homenageado por aquele tribunal, ofertando uma comenda do tribunal a este conselheiro, que obviamente representa o tribunal como um todo. Então, já queria deixar já comunicado da minha ausência nas sessões de terça, quinta. Segunda-feira estarei, mas terça e quinta-feira não estarei presente. Só isso, presidente. Aproveitando a lembrança de Vossa Excelência, registro também aos colegas que, em virtude da posse de Vossa Excelência e de toda a nova diretoria da Tricom, nós estaremos também ausentes, que estarei presente, se Deus quiser, lá em Brasília, no dia 6. E não estarei presente na sessão. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, encerramos esta sessão, em nome de Deus, convocando-os para a próxima no horário regimental. Está encerrada a sessão. Doutor Rodrigo.